Oi, queridas, tudo bem? Vocês que me seguem aqui, né? Vamos começar agora efetivamente as nossas aulas no YouTube do nosso ano de 2021, um ano de grandes esperanças, é isso que eu trago para mim e trago para vocês. Nessa nossa primeira aula, nós tivemos uma outra, mas eu considero essa aqui a primeira desse projeto 2021. Nós vamos juntas construir ao longo desse ano um MSI mais forte, né? Uma medicina de saúde integral. Vamos trazer muitos estudos e muitos temas sobre medicina integrativa, medicina centrada na pessoa, sobre práticas integrativas, de tal maneira que você, né, independente se é médica ou se é de outra profissão ligada à área de saúde, que trabalha com curas, com terapias, o nosso projeto vai se expandir, né? O nosso projeto hoje ele ficou muito restrito a médicas. No entanto, por várias pessoas que trouxeram também, que acrescentaram dentro do grupo, houve um chamado, um sentimento de expandir para também outros profissionais de saúde que queiram se juntar a nós e que possam aprender a viver de medicina integrativa. O nosso projeto esse ano ele tem esse foco, né? Não só fazer com que você seja o melhor profissional dentro daquilo que você faz, mas para que você possa viver de fato do trabalho que você acredita, do trabalho que te realiza, e não simplesmente ficar trabalhando para pagar as contas no outro lugar e conseguir investir para crescer na sua verdadeira paixão, que seria fazer essa cura da alma, né? Esse trabalho que envolve as profundezas do ser. Bom, a gente vai falar muito sobre isso, né? Nós estamos aqui começando, e esse primeiro vídeo do canal aqui hoje, nós vamos falar sobre como criar uma profissão autêntica, né? Como criar um caminho profissional autêntico. Eu poderia falar como criar um consultório autêntico, e esse vai ser um desafio que eu vou fazer lá no Instagram, inclusive. Se você está assistindo essa live aqui, essa aula aqui, vai lá no meu Instagram, né? Se você está assistindo antes do dia 15 de janeiro de 2021, que é quando a gente vai começar realmente o desafio, tá bom? Então, é o seguinte, nós vamos falar aqui sobre como criar uma profissão mais autêntica. E aí, nós vamos primeiro entender o que é ser autêntico de verdade, como criar um projeto que tenha a ver com a sua alma, né, que seja uma rota da sua alma e que não te traga tanto desgaste como que você vive, como que a maioria das pessoas hoje vive, né? Numa escassez, numa busca por algo que não preenche, né, um sentimento de falta de energia e de cansaço muito grande e numa desesperança em relação àquilo que realmente quer e principalmente numa falta de segurança interna e de confiança em si mesmo, que fazem tudo desandar, né? Parece que quanto mais a gente entra nesse caminho de conhecimento da espiritualidade, de despertar da consciência, de conhecimento da gente mesmo, de medicina integrativa, de conhecimentos de outras possibilidades do paradigma antigo, né? Quanto mais a gente confronta isso, mais nós temos que lidar com as nossas próprias sombras. E elas aparecem em forma de insegurança, principalmente em relação àquilo que a gente precisa e veio fazer nesse mundo, que é trabalhar com amor, que é realmente colocar o nosso amor em movimento, né? Então, isso o primeiro ponto-chave que a gente vai falar sobre um trabalho autêntico, sobre uma profissão autêntica, um projeto que seja autêntico. Tá bom? Então, se você gostou, se você quer acompanhar esse tema, fica aqui que a gente vai começar agora. Bom, como eu falei para vocês, as questões mais dolorosas que têm chegado para mim são as questões ligadas a trabalho, né? Na verdade, todos nós e a nossa sociedade passa por um processo de adoecimento muito grande, né? Nós sabemos disso, isso reflete na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, e nós estamos aqui nos preparando para cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual das outras pessoas, né? Então a gente vai começar falando sobre isso. Nós estamos adoecidos e as relações com o trabalho, elas têm nos adoecido muito mesmo, né? Eu sei porque eu já vivi muito fortemente isso, essas relações de adoecimento com o trabalho, e hoje eu vivo de uma forma muito mais leve, né? Não faço só medicina integrativa porque ainda não é totalmente o meu propósito, né? Eu ainda gosto também de atuar como infectologista, percebi isso ao longo da pandemia. No entanto, eu tenho caminhado cada vez mais para trabalhar principalmente com projetos que sejam ligados a verdadeiras curas da alma.
né? E esses projetos, eles não necessariamente são só um consultório. Muitas vezes você que faz uma formação aí em práticas integrativas, que faz uma formação em medicina, alguma coisa relacionada à medicina integrativa, e você que, né, principalmente as pessoas que já me seguem aqui, que são da área da saúde, que são médicos, sempre acham, não, eu tenho que ganhar dinheiro com consultório, eu tenho que desenvolver um consultório. E não necessariamente é isso, tá? A gente vai falar muito sobre desenvolver um consultório, mas eu vou mostrar para vocês que é possível viver de medicina integrativa fazendo outras coisas também, né? A gente vai falar sobre isso ao longo de todos esses trabalhos que a gente vai fazer. No entanto, é importante também ter essa solidez de construir um consultório forte. E aqui, nesse vídeo, na verdade, a gente vai falar sobre construir um projeto forte. E esse projeto, ele pode dar várias ramificações que se tornam o carro-chefe do seu consultório, que fazem com que você conheça outras pessoas, que essas pessoas te conheçam, que essas pessoas se conectem a você, que essas pessoas, quando precisarem da sua ajuda, elas te procurem nos seus atendimentos integrativos ou nos seus atendimentos profissionais comuns, né? Hoje, por exemplo, a infectologia é uma porta de entrada que eu uso para que as pessoas conheçam o meu próprio trabalho com medicina integrativa. Então, muitas vezes a sua profissão, se você é uma fisioterapeuta, se você é uma nutricionista, se você é uma médica, você pode usar primeiramente aquilo que você já tem para ser a porta de entrada para que as pessoas cheguem e conheçam você, entendeu? Então, pense bastante nisso, pense nessa possibilidade de primeiramente não negar todo o conhecimento que você já adquiriu e já trouxe até aqui, né? Mas o que é autêntico, né? O que é o verdadeiro significado dessa palavra? Autêntico significa verdadeiro, né? E aí, quando eu falo em autêntico, eu penso assim, mas como ser autêntico? Simplesmente nós conseguimos seguir a nossa rota da alma. A rota da alma, o que eu estou chamando aqui, seria aquilo que faz o nosso coração vibrar, que faz a gente ficar em estado de alegria ao longo do dia, que nos deixa com um sentimento de sucesso e realização profissional, né? E querendo ou não, nós não podemos negar, existem muitas formas de sucesso, mas uma delas é a profissional, e ela conta muito na nossa vida, né? Ela faz com que a gente realmente tenha esse sentimento interno, né? De que a vida tá dando certo ou não, de que eu estou estacionada. Isso aí é uma parte do nosso ânimos, né? Da nossa energia masculina, ela precisa também aparecer, né? No entanto, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte: vamos usar a nossa energia feminina para que esse nosso ânimo, para que essa nossa ação direcionada para o projeto, ela possa ter a cara da nossa medicina, né? Então, gente, trabalhar com autenticidade de uma forma verdadeira é seguir a rota da sua alma, que é simplesmente seguir aquilo que faz seu coração cantar. E eu sei que você tem várias crenças aí, né? E, gente, eu sei que também tem um monte de vídeo na internet falando sobre crenças, falando sobre propósito, falando sobre trabalho, sobre isso, sobre aquilo, e que você talvez esteja cansado de assistir esses vídeos. Sabe por que você está cansado? Porque você assiste e não coloca em prática. Porque se você assistisse e colocasse em prática, as coisas começariam a se movimentar e você teria a sensação de que realmente está dando certo. Mas o que muitas vezes nos barra de ir para a prática é o sentimento de insegurança muito, muito grande, que vem por vários motivos. Um deles, né, eu falo que a gente tem 2 motivos muito fortes para termos uma certa insegurança, né? Um deles é porque a gente está traçando um rumo, traçando uma linha num caminho que é novo, na verdade não é novo, é um resgate. No entanto, ele quebra um paradigma muito forte, um paradigma de onde nós viemos, daquilo que nos foi ensinado, que é certo, daquilo que nos foi ensinado que é o certo. Então, a gente está indo num caminho diferente daquilo que nos foi ensinado como certo. Só isso já dá insegurança. O segundo ponto é que empreender, né? Porque para a gente criar um caminho autêntico hoje eu tenho percebido isso, sabe, gente? Eu já tive um discurso talvez um pouco diferente, que a gente poderia criar isso em qualquer lugar, e eu acredito ainda nisso, que a gente pode começar a desenvolver em qualquer lugar, mas chega um momento em que a gente quer expandir mais ainda, em que a gente quer se desenvolver mais ainda. Minha voz não aguentou muito aqui. Em que a gente quer se desenvolver mais ainda, em que a gente quer oferecer mais ainda, porque isso tem a ver com o nosso próprio desenvolvimento e a nossa própria expansão. E quando esse momento chega, muitas vezes aquele lugar onde nós trabalhamos todos os dias, com a nossa carteira assinada, ele não consegue preencher e ele não consegue acompanhar o tamanho da evolução
de alma que a gente está tendo. Então, por isso que muitas vezes fica impossível, né, nós continuarmos cabendo naquele lugar. Então, a Rota da Alma, ela também é sobre empreender. Ela também é sobre você se permitir conhecer caminhos que não te dão segurança, mas te dão energia. Porque isso a gente vai falar muito, muito, muito ao longo do processo. Esse trabalho está me dando segurança ou energia? Né? Ele vai dar os dois no futuro, mas nesse primeiro momento em que você faz essa transição, ele geralmente não dá tanta segurança, mas eu espero que ele esteja dando energia, né? Que é aquela força mesmo de você agir, de você acreditar, de você confiar. Então, isso aí já te dá uma insegurança, né? Duplamente, nós temos dois motivos para termos insegurança aqui, então. Nós estamos traçando um caminho que é novo e não aceito, né? Não aceito pela nossa profissão, né? No caso, se você for médica, não aceito por muitas outras profissões já da área de saúde e que muita gente torce o nariz e critica e chama isso de não científico, de charlatanismo e bom, e a gente sabe que funciona porque muitas vezes funcionou inclusive para a gente, né? Então, a gente precisa trabalhar essas duas grandes inseguranças. E depois a gente vai falar sobre como trabalhar cada uma delas, mas eu já te adianto, a gente só trabalha vivendo a experiência. Como trabalhar a insegurança de fazer algo novo? Estudando. A gente só trabalha essa insegurança de fazer algo novo estudando. Como trabalhar a insegurança de fazer o meu consultório, o meu empreendimento? Empreendendo, entendeu? Então, a gente só trabalha essas duas inseguranças fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí, eu te pergunto, qual seria o roteiro para você criar um trabalho verdadeiro? O que é um trabalho verdadeiro, autêntico, né? Só lembrando que essa palavra autêntico, na verdade, ser autêntico não significa que você não vai fazer um conteúdo que outras pessoas já fazem. Não significa que você não vai atender com um protocolo que todas as pessoas usam. Muito pelo contrário, significa que diante daquele protocolo, você vai ter ali a sua forma de fazer aquele protocolo, entende? Então, ser autêntico, pode ser que você por exemplo, eu na minha autenticidade, para criar conteúdo, muitas vezes eu vou me inspirar em outros conteúdos, né? Eu gosto de algumas pessoas, de alguns cursos que eu já fiz, eu vou lá e assisto uma aula de novo daquele curso, para que aquilo ative a minha força e me dê ideias de conteúdo. Essa ideia, eu vou lá e copio igualzinho daquela pessoa? Não, eu não copio. Eu faço a minha inspiração, expiração, trago aquela ideia para o meu coração, personalizo e vejo como ela se aplica ao meu grupo, as pessoas que eu quero ajudar, e aí essa ideia toma forma, que é o conteúdo que eu gravo para vocês, que eu escrevo para vocês. Então, a autenticidade não significa que você não vá se inspirar em outras pessoas, significa que você vai se inspirar em outras pessoas e buscar aquilo que é só você que tem, que é só a sua medicina. Então, eu trago aqui 4 pontos principais para você criar esse trabalho autêntico, e a gente vai falar de cada um deles. O primeiro é respeitar a sua medicina única. O segundo é entender que trata-se de um empreendimento. O terceiro é estar de posse dos seus protocolos, não negue os protocolos, né? E o quarto, gente, o quarto que é extremamente importante, seja uma pessoa que resolve problemas das pessoas, né? Não seja simplesmente uma pessoa que está ali fazendo mais ou menos. Então, entenda, muitas vezes a sua insegurança é porque você ainda não consegue ter confiança de que ajuda pessoas a resolver os seus problemas. Então, a gente vai falar um a um cada um desses pontos, ok? Bom, então, primeiramente, conheça a sua medicina única. E quando eu falo medicina, é aquilo que você tem em você, que é apaixonante, que a gente olha e fala, nossa, como eu admiro isso nessa mulher, como ela é incrível, como ela faz isso bem. Você sabe o que é que você tem em você que é incrível? Pode ser a sua doçura, pode ser a sua amorosidade, pode ser o seu humor, né? Tem pessoas que eu amo por serem extremamente bem-humoradas, pode ser a sua dedicação. O que é que você tem aí, que é um dom, que as pessoas gostam em você? O que as pessoas naturalmente falam para você que você é e que elas gostam, né? Por exemplo, as pessoas comigo, é muito comum as pessoas falavam que eu era calma, e aqui, meu Deus, eu ficava nervosa, porque eu sei que eu não sou calma, eu sou uma impatient. Quem conhece as Suarez de Bar sabe que eu tenho muito de impatient, então eu sou uma pessoa impaciente, e aquilo me deixava meio preocupada. No entanto, quando as pessoas falam, eu gosto
acho que você é uma pessoa doce, amorosa, isso eu acho que faz sentido, porque eu sei que eu sou assim, entendeu? Claro que não todos os dias, mas eu sei que isso é uma das minhas medicinas e é uma coisa que eu uso muito. Então, se eu tenho essa facilidade de colocar doçura na minha fala ou quando eu atendo as pessoas, quando eu atendo os meus pacientes, clientes, isso é uma das minhas medicinas que eu preciso explorar melhor. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, de quando eu caiu a minha ficha do porquê eu não estava satisfeita com o meu trabalho de CCIH, de controle de infecção hospitalar, que eu já fazia há algum tempo, né, já há quase 8 anos. Eu gostava do trabalho porque ele me dava liberdade. E, gente, eu faço isso aqui porque eu amo ter liberdade. Eu gosto de ter liberdade de poder trabalhar na hora que eu quero, de poder acordar e dormir na hora que eu quero, de fazer minhas próprias rotinas de vida, né? Então, uma das coisas que é muito, muito, muito importante para mim, e foi o que me levou a criar um trabalho autêntico, é a liberdade. E aí, aquele trabalho também me dava liberdade, porque como era algo que eu não precisava estar de plantão, eu podia fazer os meus horários, isso me dava muita tranquilidade. Esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu fiquei muito tempo. No entanto, ele me trazia uma insatisfação muito grande. E aí um dia eu me perguntei, por que isso tudo? Por que eu fico brigando? Por que isso aqui me deixa insatisfeita? E eu entendi que é porque ali, quando eu ficava mexendo com papéis, burocracia e tal, eu não usava os meus principais dons e talentos. Gente, é por isso. Se eu fico aqui a maior parte do tempo mexendo com papéis e eu não atendo pacientes, eu estou desperdiçando o meu maior dom, aquilo que veio, né, comigo da minha alma, que eu tenho facilidade, que eu tenho muita facilidade na relação médico-paciente, algo que eu realmente já nasci com essa facilidade, não sei. Eu sei que vocês também têm isso aí, mas eu tenho essa facilidade, eu não estava usando, era por isso que eu estava insatisfeita, entendeu? Então, eu sempre dou esse exemplo, por quê? Por que você está insatisfeito? Talvez porque a sua medicina, os seus dons principais, os seus talentos não estão sendo usados nisso que você faz, entende? Então, assim, esse é o primeiro ponto, encontrar e honrar aquilo que você faz, que todo mundo gosta, que é natural em você e que você pensa que não pode ser usado para o seu trabalho, mas pode sim e deve, né? Deve ser a base do seu trabalho, a sua medicina, aquilo que você faz, aquilo que você é incrível, né? Então, descubra isso aí, né? E para você descobrir, essa dica que eu te dei. O que as pessoas falam naturalmente de você, né? O que as pessoas falam para você espontaneamente. Às vezes você não acredita, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito, muito próxima a mim, que eu conheço há anos, e eu falo para ela espontaneamente, você é uma curadora. Eu olho para ela, eu sei que ela cura com a presença, que ela cura com o jeito. E ela começou a estudar terapias integrativas, mas ela é muito ciência, né? Ela é muito cientista, e ela não conseguiu, porque aquilo fugia de tudo que ela já tinha, que ela entendia como certo dentro da cabeça dela, né, dentro dos paradigmas de onde a gente vem. Então ela não se permitiu e tá tudo bem. Quem sou eu para julgar? É o caminho dela, né? E talvez ela chegue no caminho que eu acho que é bom para ela, talvez ela nunca chegue, entendeu? E isso é a história dela. Mas eu naturalmente falo, nossa, você é uma curadora. E eu sei que outras pessoas falam isso para ela. Então o que naturalmente as pessoas falam para você, entendeu? Olhe para isso. Isso é importante. Tá bom? O segundo ponto é entender que se trata de um empreendimento. E o empreendimento, ele precisa que você tenha confiança nele. Se você for a primeira pessoa que não confia no seu próprio empreendimento, dificilmente ele vai caminhar bem. Então, todo empreendedor tem uma principal e primeira função: confiar naquilo que está fazendo. Gente, essa parte talvez seja a primeira parte onde vocês falham, né? Confie. E como que você pode confiar e desenvolver algo que te dê mais confiança? Eu gosto muito dessa regra antiga de coach, mas que eu acho que faz sentido, que é o PH cifrão, né? Se você já vem de uma formação médica ou de uma formação convencional, uma fisioterapeuta, uma nutri, uma bióloga, não sei, uma biomédica, não sei exatamente qual a sua formação, mas use essa primeira formação sua para te dar base. Nessa sua primeira formação, deve ter algo que você ajuda as pessoas, deve ter algo que você faz bem, né? O que você faz bem aí, tá certo? Então, pegue isso que você faz bem, isso é uma habilidade, são as habilidades, né? Quais são as suas habilidades ali? Eu sou, sei lá, uma ginecologista, eu tenho muita, muita habilidade, eu gosto muito de estudar sobre útero, as doenças uterinas em si. Ótimo, você gosta, você tem paixão, você vive lendo sobre isso, você gosta de estudar, você gosta de misturar isso com o sagrado feminino, não sei o quê. Então, você tem paixão por isso.
né? E aí você tem habilidade porque você já tem uma formação para isso, né? Eu estou falando, gente, sempre falo da minha área porque eu acho que é mais fácil para mim, né? Mas se você for uma fisioterapeuta infantil, eu gosto de trabalhar com fisioterapia infantil. E aí, nossa, quanta coisa pode ser explorada nessa área também, né? Quantos projetos legais você pode desenvolver e fazer crescer nessa área, não é mesmo? Mas vamos supor que você tem aí qual a sua formação e aquela habilidade, aquela área ali que você faz, né? Tem paixão, tem habilidade, e as pessoas te procuram por isso, ou seja, você terá um mercado para isso? Então tem habilidade, paixão e dinheiro, né? Porque é importante ter o fluxo do dinheiro. Senão a gente começa a se frustrar, a gente começa a não conseguir pagar as contas, o negócio vai desandando e aí acabou, né? E aí a gente desacredita mesmo do nosso trabalho, do nosso projeto. Então é importante ter o fluxo do dinheiro. Então essa regrinha do PH cifrão eu gosto bastante. E uma outra maneira é realmente você sentar, você vai escrever. Gente, é importante fazer, porque não é só ouvir o áudio, só ouvir o vídeo, né? Senta lá e escreve aquilo que você tem habilidade, várias coisas, aquilo que você tem paixão, várias coisas. E aquilo dentro do que você tem paixão e habilidade poderia ser um projeto que realmente as pessoas estão precisando. Você sabe que tem pessoas precisando. Daí sai o seu primeiro projeto. Aí esse projeto pode virar um projeto do seu consultório. Por exemplo, eu sou ginecologista e trabalho com as doenças uterinas. Eu sou fisioterapeuta infantil e trabalho com a harmonização da saúde integral da infância, entendeu? Então, você pode desenvolver o seu projeto, dar um nome para ele, dar um objetivo. É importante que nessa hora a gente seja bem prático, que a gente sente, escreva. Eu ajudo quem, né? O meu projeto, ele ajuda quem? Eu ajudo profissionais de saúde, no meu caso, eu ajudo profissionais de saúde a desenvolverem uma abordagem integral do indivíduo e a viverem de medicina de saúde integral e medicina integrativa. É isso que eu ajudo hoje, né? Que eu quero muito poder ajudar mais ainda. Então, essa é a minha linha de trabalho. O que vocês fazem? Eu ajudo mulheres que têm doenças uterinas a se reconectarem com o seu útero e a partir disso fazer uma autocura, não sei, entendeu? Então você traga para essa frase, eu ajudo quem a fazer o quê e a resolver qual problema. Então é importante que você tenha dentro desse projeto, por exemplo, nossa, mas eu tenho um consultório, nunca pensei nisso. O que você ajuda no seu consultório? O que eu ajudo no meu de infectologia? Eu ajudo mulheres e homens que vivem com HIV ter uma vida mais leve e mais saudável. Isso, entendeu? Meu consultório pode ser isso. Eu ajudo mulheres que sofrem com ansiedade a terem uma vida mais leve e mais focada no momento presente. Então, desenvolvam o seu projeto a partir desse olhar. Quem você ajuda e o que você ajuda a resolver, entendeu? E isso a gente já vai entrar no último ponto, né? Mas antes disso, a gente falou da medicina, do empreendedorismo, a gente falou de protocolos, né? Se você tem protocolos dentro do seu trabalho, por exemplo, eu sou uma cardiologista e eu tenho protocolos de hipertensão, tenho protocolos de, não sei, né? Tem os seus protocolos lá, tá tudo protocolado. Esses protocolos, eles te dão segurança, eles te dão pé no chão e eles são importantes porque eles já foram estudados. Então, não abandone os seus protocolos. Desenvolva novos protocolos próprios. Por exemplo, você vai desenvolver um trabalho de saúde integral do paciente que tem hipertensão. Olha para esse paciente que tem hipertensão, o que ele precisa? Exercício físico, alimentação, sono, estresse, saúde emocional. Então, desenvolva o seu projeto em torno desse paciente com foco, protocolos pequenos. Eu vou trabalhar aqui. Quando eu trabalho com paciente de exercício físico, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí, o seu projeto pode ser o seu consultório, né, de cardiologia, ou seu consultório de medicina integrativa dentro da sua área. Por exemplo, você é uma nutri, né? Se você é um nutricionista, se você é uma fisioterapeuta, se você é uma biomédica dentro da sua área, mas é importante que você saiba a quem você está ajudando e que você desenvolva os seus próprios protocolos de atuação nessa pessoa, entendeu? Nesses pacientes. Isso aí vai te dar pé no chão, vai te dar mais confiança no seu próprio trabalho. Quando eu comecei, eu me lembro que às vezes eu me via muito perdida. É claro que eu estava perdida, né? Eu estava fazendo muita coisa da minha cabeça. Nossa, estou fazendo tudo da minha cabeça.
fazendo tudo da minha cabeça, gente. Onde eu tô arrumando isso? Que coisa louca é essa? Tô inventando moda, né? Essa é uma das coisas que a gente mais fala para nossa mente. Tá inventando moda, você vai perder a credibilidade das pessoas. E aí, para eu não perder a credibilidade minha, de mim mesma, eu comecei a desenvolver pequenos protocolozinhos, né? Por quê? Porque eu precisei estudar para desenvolver isso e aí me deu muita segurança. Eu começava, nossa, eu estou trabalhando aqui o sono, eu não estou tão errada. Que legal, estou trabalhando aqui com isso, isso e isso. Então eu vou abordar isso porque eu já tenho uma bagagem teórica, por isso que é importante estudar, sabe? Independente se a sua formação é médica ou não, busque estudar bastante, se aprofundar, para que isso te dê mais confiança, sim. O conhecimento te dá confiança. Mas se você não souber a sua medicina e não tiver uma base prática para empreender, não adianta você ficar fazendo 300 cursos, entendeu? Por isso que o conhecimento ele tem que ser prático também, ele tem que ter uma inteligência aplicada à prática. Então, desenvolva seus protocolos, faça isso para eles te aterrarem, para eles te darem a base para seguir, tá certo? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, né, que eu já meio que adiantei aqui em todos os processos, é importante que você resolva problemas. É importante, sabe por quê? Porque olha para o mundo. Né? A gente quer fazer uma medicina da saúde, uma medicina que foque na saúde, mas estamos todos ainda doentes. Então, como estamos vivendo numa sociedade muito doente, que precisa resgatar a natureza em si, né? Precisa voltar para a natureza, para a sua natureza interna, você vai lidar com pessoas muito doentes. E essas pessoas, elas vão te procurar primeiro pelos problemas, depois elas vão te procurar porque elas já terão melhorado e elas querem manter, né? Isso tem a ver com aquelas fases mesmo de desenvolvimento, a fase de manutenção, a fase de ação. Então, você vai pegar essas pessoas na fase de ação, aquela fase em que elas precisam ainda de um olhar terapêutico. No entanto, durante todo esse processo é importante que você crie com ela relações de autonomia, é importante que ela perceba que não é mais aquele lugar onde você entrega o remédio e ela vai embora, que existe ali uma construção de algo novo. E aí você vai ajudá-la na resolução de problemas, mas você vai dar algo a mais, que é a construção desse algo novo, que é a construção desse olhar novo. E isso, gente, não tem preço, ou melhor, pode colocar o preço, entendeu? Por quê? Porque a pessoa sabe que funciona. Se você consegue resolver problemas das pessoas, você não tem por que temer o seu projeto. Independente se ele vai ser um grupo de mentoria, independente se ele vai ser um desafio no WhatsApp, se ele vai ser seu consultório médico ou seu consultório de medicina integrativa, não tema. Simplesmente flua, porque é muito importante que você conheça a pessoa com quem você vai atuar e que você ajude a resolver determinados problemas práticos que ela vai levar para você na vida dela, entendeu? E aí a sua resolução vai ser nessa abordagem integral, vai ser nesse olhar ampliado, e é isso que vai fazer diferença. Você não vai mais simplesmente entregar um remédio, você não vai simplesmente propor uma terapia, você vai olhar e ouvir aquela ferida, você vai ajudá-la a sanar aquela ferida que vem junto. Entende? Então, quando eu digo sobre um projeto autêntico, ele passa por esses 4 pontos. Olhar a sua medicina, aceitá-la, né? E trazer para o seu coração, entender que se trata de um empreendimento, então precisa firmeza, pé no chão, conhecimento sobre isso, entender que você precisa manter os seus protocolos, estudar muito, ser muito cientista mesmo, fazer perguntas, ir lá fazer pesquisas nos lugares certos, e entender também que você precisa ser uma pessoa que resolve problemas. A gente vai falar disso várias outras vezes, né? E é importante que você traga essa percepção para a criação e desenvolvimento do seu projeto profissional autêntico, que vai ser, não é o seu salva-vidas, sabe? Assim, não deposite nele aquilo, ele vai me salvar desse lugar que eu odeio. Não. Primeiro, você tem que se salvar. Primeiro, você tem que estar nesse lugar que você odeia com o olhar de que está sendo salva por você mesma. Primeiro, você tem que estar nesse lugar que você odeia, construindo outros projetos e dando também o seu amor para esse lugar que você odeia. E eu entendi isso depois de muito sofrimento, que a gente pode viver em qualquer lugar, que a gente realmente pode trabalhar em qualquer lugar. Mas para que nós possamos fazer uma transição para o lugar onde a gente quer ir de fato, aquele lugar ali que a gente não gosta, precisa ser amado e incorporado dentro de nós, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês.